Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Beleza, então vamos começar mais uma aula aí de matemática. Na aula de hoje a gente vai estudar algumas aplicações dos sistemas lineares. Vamos retomar o método que a gente aprendeu na última aula sobre o escalonamento, né, para resolver alguns problemas aplicados. A ideia então da web é eu trabalhar primeiro na resolução dos problemas e depois vocês vão trabalhar na lista de exercícios que tem lá no SIGA. Lembrar então que se vocês dão uma olhadinha também lá no nosso cronograma, no SIGA, né, nas próximas semanas a gente vai ter uma avaliação então sobre determinantes e sistemas lineares, né? Vamos fazer a avaliação via questionário do SIGA, e também eu coloquei lá no SIGA o prazo então para entregar as listas então até a semana que vem, na segunda-feira, né, dia 20. Então entregar as listas um, 2 e 3. São a de determinante da aula passada e da aula de hoje. Certo? Bom dia, Amanda. Eu vou desligar minha câmera para ficar a tela cheia aqui. Muito bem. Então nós vamos começar trabalhando na modelagem de um problema, né? Que vai ter que a gente vai resolver ele através de um sistema linear, né? De ordem 3x3, usando o método que a gente já aprendeu. Então, um exemplo 1 diz assim, ó. Em um experimento, foi medida a temperatura nos pontos T1 até 12, nas fronteiras de uma placa plana, né, conforme mostra a tabela e a figura abaixo. Então, eu tenho uma placa, né, uma placa, então vamos imaginar que fosse uma placa então, de metal ou de algum outro material, né, essa é uma questão que pode ser muito bem aplicada em engenharia ou a parte da automação. E nessa chapa eu estou interessado, eu tenho alguns pontos, né? Então foi medido aqui do ponto T1, T2, T3, T4 até o T12, foi medido a temperatura, né? Então em graus, né? De 10, aqui 40, 60, 80 até 40. Então uma variação de graus, né? Nessa chapa. A pergunta, né, então, e dentro desta chapa tem os pontos P1, P2 e P3 que não foram medidos, tá? Então vamos continuar dando uma olhadinha no problema. Então, analisando a situação apresentada acima, né, e sabendo que o ΔX é igual a 1 e o ΔY é igual a 1, tá? O que é o ΔX e o ΔY? Essa variação, né? A distância entre a temperatura 1 e 2 é uma unidade, entre 2 e 3 é uma unidade, então aqui eu tenho um ΔX constante de 1 e um ΔY também, como se fosse ter uma malha aqui, um papel quadriculado, ou fazer uma malha quadriculada, né? O que mais que está dizendo no problema? A pergunta é: determine as temperaturas em P1, P2 e P3, utilizando a hipótese a seguir para o cálculo de TP no interior da placa. Então, está dizendo assim que no interior da placa eu posso determinar essa temperatura fazendo a média aritmética das temperaturas ao seu redor. Ou seja, a temperatura do lado esquerdo, mais a temperatura do lado direito, mais a temperatura de cima, mais a temperatura de baixo, dividido por 4. Né? Então, estou fazendo uma hipótese que eu posso determinar essa temperatura fazendo uma média aritmética das temperaturas ao redor da placa. Tá? Vou voltar aqui para a gente entender o probleminha de novo. Ó. Então, por exemplo, se eu estou em P1, né, ó, daqui o meu P1, posso dizer então que a temperatura média do P1 vai ser a soma das temperaturas que estão ao seu lado, né, em cima, embaixo, esquerdo, direito, dividido por 4. Então, essa vai dar uma média dessa temperatura 1. E assim vai ser para P2 e para P3. Essa é a hipótese que a gente vai usar para depois, então, descobrir qual que é a temperatura no ponto 1, ponto 2 e ponto 3. Conseguiram entender o problema?
Sim? Então, o que que a gente vai fazer agora? Eu vou mostrar para vocês como que a gente vai modelar isso. Podemos chamar isso de modelagem matemática para descobrir, porque assim, a gente tem um problema. Primeiro, temos uma tabela, temos uma representação gráfica, uma representação visual de como está dispostos, mas vocês percebem que eu não tenho um sistema pronto de equações. Na aula passada eu ensinei vocês a resolver um problema, mas já partindo, né, para ensinar o método da equação. Aqui vocês ainda não têm a equação linear pronta, né? Os sistemas das três equações, né? Como são três variáveis, P1, P2 e P3, a gente vai ter três equações, tá? Mas então nós vamos criar junto resolver junto, vamos fazer toda essa modelagem junto para vocês entenderem bem como que funciona. Então, a temperatura P1, vocês vão olhar na placa. Primeiro a gente vai modelar pela placa, tá? Então, que forma eu posso escrever o P1? Lembra que é a média dos pontos que estão em cima, embaixo e no lado. Dá pra gente escrever T8 mais T6 mais P2 mais T10 dividido tudo por 4. Só repete de novo, Jordana, que o professor pegou para mim conseguir anotar. O T8 Mais T6 mais o T6 mais o P2 o P2 mais o T10, mais o T10, tudo isso dividido por 4. tudo dividido por 4. Obrigado, Jordana. Pessoal, confere o que a Jordana falou. Todos entenderam o que ela fez? Ela pegou o T8 que está em cima, o T6, o P2, o T10, porque a hipótese era você pegar os pontos que estão acima e abaixo e fazer a média aritmética. Coloca o OK lá no chat se vocês entenderam o que a Jordana falou. Tá. Agora, para o P2, eu gostaria que outra pessoa me falasse, considerando a ideia que a Jordana percebeu pela hipótese, me falasse como que eu posso escrever o P2. Quem gostaria de falar? A Samara colocou lá no chat. Vamos lá, Samara. Então, P3 mais P5 mais P1 mais P3, tudo sobre 4. Agora vamos conferir o que a Samara digitou lá. Então, na temperatura P2, eu posso pegar o T3 que está embaixo, mais o T5 que está aqui, o P1 que está em cima e o P3 e fazer a média. Muito bem, Samara. Isso aí. Os colegas também concordam? Tá ok? Agora eu quero mais um voluntário para me falar o P3. Alguém abre o microfone e fala para nós, por favor. Vamos participar. Isso é bem importante vocês falar na aula. Vocês estão habilitados o microfone? Acho que vocês estão escutando, né? Eu acho que eu sou o único que estou habilitado. Eu vi ali que só tem a Jordana com o microfone. Vamos lá, gente. Alguém gostaria de participar? Acho que dá para
Tenta um habilitar, ver se consegue, senão tem que entrar e sair de novo, eu acho. Ó, o Vinícius vai habilitar. Muito bem, Vinícius. Aí foi. Foi. Fala lá, Vinícius. T2, P2, T10, T12 pro P3. Vamos devagar, que o professor pegou só o T2. T2, P2, no P2, T10 10, e T12 T12, dividido por 4. dividido por 4. Obrigado, Vinícius. Dividido por 4. Então, vamos conferir o que o Vinícius falou para nós, ó. Que no P3 eu posso fazer a média do P2 mais o P2 mais o T10 mais o T12, tudo dividido por 4. Agora vocês percebem que está começando a dar uma cara de um sistema? O que a gente pode fazer agora num primeiro momento? Perceba que todas elas, eu tenho aqui embaixo um 4 que está dividindo. O que eu posso fazer com esse 4? Ó, esse 4 aqui está dividindo, né? Então eu posso pegar esse 4 e levar lá multiplicando com o P1. Esse 4 que está dividindo pode vir multiplicando com o P2. E esse 4 também vem multiplicando lá o P3. Certo? Vou trocar aqui de cor. Vamos pegar uma. E aí eu vou trabalhar com vocês a primeira ideia. Então, se eu multiplicar 4P1, vou colocar aqui, ó. Então, aqui eu fico com 4P1. E agora, no lugar do T8, eu vou escrever primeiro o P, pode ser? Ó, P1 é igual ao P2. Não, eu vou isolar depois. Eu vou escrever na ordem para ninguém se perder. O que é o T8? Agora a gente vai trocar o T8 pela temperatura que vale o ponto 8. Quantos graus vale o T8? 10, 10. Muito bem. O T6? 38, 38. O P2 a gente quer descobrir, vai ficar na variável P2. E o T10? 80, 80. Beleza, pessoal? Todos estão acompanhando o que a gente está fazendo? É bem importante vocês entenderem isso, gente, para pegar o problema. Por que o P2 a gente não mudou também? É que a gente não tem o P2, Jordano. Ah, é Ó, verdade. é o P1, o P2 e o P3, é os internos, vai ficar as letras. Vocês já podem começar a imaginar P1, P2 e P3 como X, Y e Z. Então, a gente vai ter 3 variáveis em cada linha e alguns números. Esses números a gente já agrupa eles, né? Vamos fazer agora para a segunda linha. Para a segunda linha, eu tenho o T3. Quanto que é o T3? 31, 31. 31, muito bem. Aí eu tenho o T5. 50. T5, 50. E depois do T5 eu tenho o P1. Pessoal, vocês vão ajudando o professor, porque posso me perder na hora de somar. E ainda o P13. É isso, é o Daniel que está me falando? É isso, Daniel? Isso aí, professor. Joia, obrigado, Daniel. Vamos então para a última linha. Então eu vou pegar o 4, também vou multiplicar aqui. Ó, se eu multiplico 4, vamos escrever então a nossa última linha agora. T2. Qual é o valor do T2? 21, 21. Mais o P2, eu tenho que copiar. P2. P10. 80, 80. E P12. 40,
Muito bem, pessoal. Já está ficando mais parecido com o sistema que a gente resolveu da aula passada ou ainda não estão enxergando? Não? Ou sim? Da minha parte tá mais ou menos. Mais ou menos. Então vamos tentar deixar isso para mais agora. Ó, vou pegar aqui do ladinho e vamos fazer o seguinte: eu vou deixar as letras, que é o P1, P2 e P3, para o lado esquerdo, tá? Então vocês vão me ajudando e já vamos organizar. Ó. 4P1. O P2 está positivo. Se eu levar ele para o outro lado, fica menos P2. Menos P2, né? E aí vai ficar igual a quanto no outro lado? Agora vocês somam para mim. 10 mais 38 mais 80. 128. 728. 728. Não, professor, 128. Ah, 128. Obrigado, Daniel. Confere. Alguém vai ajudando o pessoal fazendo as contas para a gente não se perder. Vamos pegar agora a equação 2. Já vou deixar na ordem para a gente não se perder. Ó. Eu tenho P1 no lado direito, eu vou trazer para o outro lado menos P1. O P2 tem 4 no lado esquerdo já, né? Então fica 4P2. E o P3 está sozinho, vai vir menos P3. Todos conseguiram acompanhar o que eu fiz na linha 2? Eu peguei o P1, joguei para o lado esquerdo. O P2 já estava, então ele permanece positivo. E o P3 que estava no direito também troca de sinal. Agora só tenho que somar 31 mais 50. 81. 81. Última linha. Vamos pegar. Alguém quer a Jordana que está conversando, consegue explicar para o professor como é que eu organizo? A gente vai passar o P2 para o outro lado, que vai ficar menos P2 mais Certo? 4P3. E daí a gente vai somar 21 mais 80 mais 40. Ótimo. Alguém somou? 141. 141. Muito bem, Samara e Daniel. E agora vocês conseguem enxergar esse P1, P2, P1, P2, P3? A mesma lógica que a gente usou x, y, z, e enxerga já agora um sistema linear? Agora sim. Agora sim? Então eu vou copiar esse sistema para o próximo slide. E aí agora a gente vai resolver ele. Né? Vou puxar para cá. Então, como que a gente faz para resolver o sistema? A gente troca aonde tem... Pega só os números, lembra para a gente montar a matriz? Ó, vou pegar o 4 menos 1. Eu não tenho nada para o P3, então eu coloco 0. E 128. Acho que agora aqui eu posso aumentar o tamanho da letra. Se eu tomar que eu não perca isso que eu estou fazendo. Perdi. Eu volto e vou aumentar igual. Deixa eu pegar, botar a tela cheia aqui para não perder. Tá? Então ficou 4 para o P, 1 menos 1, 0, 128. Depois, menos 1. Até vamos tentar organizar isso bem retinho aqui. 4. Então, como que eu estou montando o sistema? Fazendo o que a gente fez na última aula. Eu tiro os valores dos coeficientes, né? E aqui, então, 81. E na linha de baixo, então, primeiro vai o 0. Depois vai o menos 1. Depois vai o 4.
E por último, 141. Pessoal, vamos revisar aí para o professor ver se eu peguei certos valores, né? Lembra que a gente já ordenou eles. Então, na primeira coluna vai ficar todos os valores do P1, que é 4, menos 1 e 0. Depois vai tudo P2. P2 menos 1, 4, menos 1. E por último, o P3. Não tem o P3, então 0, menos 1 e 4. E na última coluna fica o termo dos resultados, então, que é 128, 81 e 141. Ok até aqui, pessoal? Sim. Então, aqui eu tenho a minha matriz, que vocês precisam fazer o que com a matriz? Escalonar, né? Tem que aplicar o método do escalonamento, que é zerar as linhas abaixo da diagonal principal, né? Então, aqui eu tenho um problema aqui no menos 1, que eu tenho que zerar. Esse aqui já está pronto, né? E depois vai ter mais um aqui para mim fazer essa conta. Agora, para mim zerar o menos 1, lembra que você trabalha com a linha 1 e com a linha 2, que a gente viu na aula passada, linha 1 e linha 2. Que expressão, o que continha, vocês podem fazer para calcular, fazer zerar esse menos 1 entre a linha 1 e a linha 2? Então, eu tenho linha 1 e linha 2. Que operação que eu posso multiplicar e somar para zerar isso aí, ou multiplicar e subtrair? A linha 2 a gente tem que multiplicar por 4. E a Então, linha 1 não é por 1? dá para multiplicar por 1. E esse multiplicar por 1 não precisaria nem escrever. Se eu escrever assim, ó, linha 1 mais 4 linha 2 vai dar zero? A linha 1 é 4. Se eu pegar 4 e multiplicar por menos 1 dá menos 4. 4 mais 4, zero. Concordo que a minha expressão vai zerar? Peguei a linha 1, que é 4, somei 4 vezes a linha 2, né? É como se eu multiplicasse cruzado, né? Só que como uma delas está negativa já, a própria linha 2 ficou negativa por causa do menos 1, ao somar 4 vezes o menos 1, zero. Professor, uma dúvida que eu tive na aula passada foi tipo ali, tem menos 1. Esse menos 1 vai para a expressão ali do escalonamento ou não? Tipo, você ficaria menos a linha 1 mais 4 vezes a linha 2. Ou se só Ó, iria um número. como que você faz para tirar essa dúvida, Jordana? O bom é tu testar. Então, se tu multiplicar por menos a linha 1, né? Vamos imaginar, se tu pegar menos o 4, você ficaria com menos 4. Se tu somar mais 4 vezes a linha 2, que é menos 1, você fica com menos 4 dá menos 8. Conseguiu perceber que não vai o menos Percebi. para cima? Então, via Então de regra, nunca vai o sinal junto, vai só o número. isso, vai o número, mas o que que é o sinal? O sinal a gente vai ter que sempre pensar assim, ó. Se uma linha é positiva e a outra é negativa, basta eu somar elas que eu zero, concorda? Agora, se as duas fossem negativa, aí tu tem que trocar o sinal, porque senão ela não zera. Sim ou não? Sim, entendi agora. Porque assim, não dá, porque ela sempre, o escalonamento sempre muda, né? Então, conforme for o sinal que está disposto, e essa expressão linha 1 mais 4 linha 2 pode ser escrita de várias formas diferentes, né, gente? Precisa ser sempre da mesma forma. Vamos tentar ver como é que ficaria o escalonamento? Então, ó, 4 menos 1, 0, 128. E na linha de baixo, então, eu já vou colocar o resultado agora, ó. 4 mais 4 menos 1 dá zero. Agora vocês vão calcular isso aqui para mim, ó. Menos 1 mais 4 vezes 4. Ó, eu estou 15? pegando 15.
eu peguei o menos 1, peguei 4 vezes o 4, 16, tira 1, 15. Agora eu vou pegar 0 mais 4 vezes menos 1. Zero mais 4 vezes menos 1. Menos 4. E o último, 128 mais 4 vezes 2. $256? Eu acho que eu acho que eu falei uma coisa errada. Ah, não. Acho que não. É 128 mais 4 vezes 81. Quanto, Jordana? 452. 452. Eu acho que eu falei alguma coisa quando eu estava lendo ali. Eu falei 2, eu acho errado, né? Mas todos conseguiram entender? Ó, isso, Fernanda, obrigada pela pergunta. Ó, vocês têm que perguntar se não estão entendendo a conta. Ó, Fernando, a gente está seguindo aquela linha 1 mais linha 4. Eu vou repetir as contas. Então, na primeira, a gente fez 4 mais 4 vezes o menos 1. E isso aqui deu 0. Agora eu vou repetir essa conta para a próxima linha, ó. Menos 1 mais 4 vezes a linha de baixo, que é 4. Então, nem vou botar parênteses porque não tem sinal. Aí eu faço 16 menos 1, 15. E agora eu sigo aqui, ó. Linha 1 dá 0 de cima, né? Mais o 4, que vai multiplicar o menos 1. E aí deu menos 4. E agora a gente fez o 128 mais 4 vezes o 81. E aí achamos o 452. Deixa eu fechar aqui para não misturar. Agora foi, né? Ótimo. Agora, pessoal, na linha de baixo, lembra que o professor falou que já tinha o zero pronto, ó? Então, eu só vou copiar, ó. Eu tenho 0, menos 1, 4 e 141. Não preciso fazer nenhuma conta porque ele está pronto já, né? Agora, lembra que vocês estão escalonando, fazendo aqui escada abaixo da diagonal principal, tem que ter zeros. Agora vocês vão fazer uma conta entre a linha 2 e a linha 3. Ó, vocês têm 15 na linha 2 e menos 1 na linha 3. Que expressão vocês podem fazer parecida com essa aqui, ó, de linha 1 e linha 2, entre agora a linha 2 e a linha 3? Uma vez a linha 2 mais 15 vezes a linha 3. Uma vezes a linha 2 mais 15 vezes a linha 3. Observe o que a Jordana sugeriu e vê se todos concordam. Se eu pegar uma vezes a linha 2, vamos pegar ali o primeiro exemplo. Uma vez a linha 2 é 15. Se eu somar 15 e multiplicar pela linha 3, que é menos 1, vai dar 0 essa conta? 15 menos 15, 0. Né? Então, sempre é bom na hora de montar a expressão a gente testar. Vamos já calcular a próxima? Quem que é o próximo número da linha 2? É menos 4. E aí eu vou somar 15 vezes a linha 3, que é 4. Me ajude nessa conta, então. 15 vezes 4 menos 4. 56. 56. Vou escrever aqui embaixo para nós não misturar. Ó. E a última? Quem que é a linha 2 da última? 452. E eu vou somar 15 vezes a linha 3, que é 141. Alguém me ajuda aí nessa continha?
Não sei se tá certo, mas pra mim deu 2.567. Pra mim também deu. 2.567. Uhum. Deixa eu só, professor, dar mais uma testada. Linha 2, 4, 5, 2. Mais 15 vezes a linha 3, que era 1, 4, 1. 2.567. Tá, eu também encontrei isso. Pessoal, então agora eu vou escrever a última matriz que já vai estar escalonada, ó. Então eu vou ter 4 menos 1 e 0, e aqui 128. Aqui 4 menos 1, 0, 128, depois 0, 15, menos 4, 4, 5, 2. E a última agora que a gente acabou de encontrar, ó, 0, 0, 56 e 2, 567. Deixa eu só dar um espaço aqui, dá para a gente dar uma conferida se todos entenderam o passo. Então, o objetivo era escalonar o sistema, né? E aqui eu tenho os resultados. Eu estava com bastante dúvida na hora de fazer o escalonamento na lista, na lista Aham, que a gente tinha da aula passada. Mas agora eu consigo entender melhor. certo. Às vezes quando a gente tem que ir fazendo passo a passo, às vezes quando eu coloquei lá o digitado, só que quando está muito pronto, vocês não vão acompanhando essa linha de pensamento que tem que ir tendo, né? Eu acho que agora ficou mais claro, certo? Obrigado, Jordana, pelo comentário. Gente, e agora, então, o meu sistema está escalonado. E aí, o que que a gente vai fazer agora? Ó? Eu vou montar aqui, agora a gente tem que descobrir quem é o P1, quem é o P2 e quem é o P3, tá? Ó, aqui o sistema está escalonado. Agora eu vou até trocar aqui de cor, ó, a gente lembrar que na primeira linha você tem primeira coluna, perdão, o P1, na segunda você tem o P2 e na terceira tem o P3. Então, na hora de você descobrir o primeiro ponto, a primeira temperatura, vocês vão descobrir o P3. Então, eu tenho 56 P3, que é igual a 2.567. Quanto que vai valer a temperatura P3? 2.567 dividido por 56, beleza? 2.567 por 56. Vamos usar aí aproximadamente dois números depois da vírgula. Vinícius achou 45,83. Eu 45,83. arredondei 45,84. Ah, depois tem o 9, né? Vamos colocar 84. Achei boa observação, Jordana. Né? 839, né? Então arredondamos para 45,84. Agora, o que que a gente faz? A gente tem que fazer uma substituição retroativa. O que que é isso? A gente volta para a linha 2. Então, na linha 2, observem lá em cima, ó, eu tenho 15 P2 menos 4 P3 igual a 452. Todos estão acompanhando como que eu tiro isso? Ó, 15 lá em cima, P2. 4 negativo, P3. E é igual a 452. Alguém ficou com dúvida, pessoal? Todos conseguiram entender? Isso é bem importante depois de escalonar, conseguir terminar a questão, né? Achar os valores. Colocam lá no chat se tá ok, senão eu explico de novo. Tá tranquilo. Joia, obrigado. Agora vamos continuar então. 15P2
menos 4. Quem que é o P3 agora? Achei ali 183,36. Ah, tu já tá falando da resposta, né, Jordana? Na verdade, do P3, do menos 4 vezes 45,84. Ah, tu já fez direto. Tá. Eu só vou anotar uma linha aqui, depois a gente troca para o pessoal aí a gente não, para quem está acompanhando, não se perder. Mas vamos lá, então. 15 P2, quanto que tu achou aqui? No 4 vezes 45,84? 183,36. 36. Igual aqui, 4, 5, 2. O que a gente tem que fazer agora? Pegar o 183 negativo e juntar com o 452, ó. Então, eu tenho 15P2, que é igual... Posso já escrever o resultado dessa soma? 452 mais 183? Pode. Quanto que daria? 635,36. 635,36. Pessoal, vocês estão fazendo junto, né? Para nós ir conferindo, porque aqui no sistema, se a gente errar uma coisinha, né? Depois lá no final não fecha. Fechou? Mais alguém conferiu? Deu 635,36? Fechou. Joia. Agora, o que eu faço com os 15? Passa dividindo. Temos a resposta da divisão. 42,36. 42,36. Mais alguém confere essa resposta? Confere. Joia. Agora, o que eu tenho que fazer? Descobrir o P1. Ó. Já achei o P3, o P2. Como que eu vou achar o P1? Vai pegar na primeira linha do sistema escalonado, que eu tenho 4P1 menos P2, que é igual a 128, né? Porque o zero não precisa escrever 0P3, né? Agora basta eu pegar aqui o 4P1, que eu vou descobrir. Quem é o P2? 42,36, que é igual a 128. Então, 4P1 é igual a 128 mais 42,36. 170,36. 170,36. Agora é só eu dividir pelo 4 e eu encontrei o P1 quanto? 42,59. Mas alguém acha esse valor? Sim. Obrigado, Daniel. Obrigado, Jordana. Pessoal, agora eu vou fazer a pergunta para vocês. Ó. Então, a gente achou a resposta final. P1, 42, né? P2, 42,36 e o P3, 45,84. Essas são as temperaturas no interior da chapa. O que seria interessante a gente observar? Ó, grava 42, 42 e 45, né? Tô pegando em números inteiros. 42, 42 e 45. Se eu olhar para dentro dessa chapa, o que vocês teriam que observar? Que a variação da temperatura aqui nas proximidades, ó, ela foi até 80 e o mínimo era 10. Então, eu encontrei um valor que está dentro das faixas das temperaturas dadas. Então, faz sentido a minha resposta ser esses números, né? O que eu tenho que cuidar num sistema é que você não poderia encontrar como solução uma temperatura maior do que foi dada naqueles pontos e muito menor, e também menor do que foi dada nos pontos, porque não faz sentido usando uma média. E para testar se está bem certa a resposta, era só eu pegar no sistema aqui, substituir aqui o 4 vezes o P1 menos o P2 e tem que dar um valor perto do 128. Por que não vai dar exato 128? Pelo arredondamento que a gente está usando números decimais e não em fração. Conseguiram pegar o começo, meio e fim aí do problema da chapa? A gente partiu de uma chapa que tinha uma tabela que mostrava os valores das temperaturas, usando uma hipótese do problema
que cada ponto no interior da chapa era calculado como uma média das temperaturas próximas, né? A gente fez uma modelagem matemática, chegou num sistema linear. Esse sistema linear foi resolvido através do método que a gente aprendeu, chama-se escalonamento, né? Onde eu fui trabalhando com operações matemáticas, tornando sistemas equivalentes, escalono o sistema e faço uma substituição chamada retroativa. Deu para entender o todo, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida? Por mim, tudo certo. Beleza, Daniel. Pessoal, se alguém tem alguma dúvida, um comentário, fica bem à vontade para aproveitar e perguntar. A gente está aqui para aprender, né? Então, Professor, eu tenho uma pergunta. Por fala, que as Giovanni. linhas são em vertical e não em horizontal? Tipo ali no último. P1 tá em vertical, P2 e P3 não deveria ser na horizontal, isso? Aqui você tem nas colunas, por que que tá o P1, P2 nas colunas e não tá nas linhas? Isso? Isso. É que quando eu tenho o sistema, ó, Jordana, vamos olhar aqui no ladinho, ó. Aqui eu estou no sistema, né? Esse aqui é o sistema da onde a gente tira. Então, eu pego o P1, ó, o P1 tá na coluna. O P1 tá na coluna, o P2 também são nas colunas, né, ó. Vou pegar em coluna. E o P3 também. O que tu não pode confundir é a linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, que aqui as operações que a gente está fazendo, esse L1, L2, não tem nada a ver com o P1, P2, né? Eles são operações nas linhas. Então a gente resolve o sistema linear com operações entre as linhas, mas quando eu saio dessa linguagem de sistema para cá, ó, então dessa linguagem para a matriz de baixo, eu organizo ela com os coeficientes do P1, P2 e P3 em colunas. Por isso eu volto lá no final e eu lembro que a coluna primeira é o P1, que a coluna segunda é o P2 e a terceira coluna é o P3 e a última é o termo das respostas, né? Entendi. Muito bem. Então, se está ok, vamos seguir para o próximo exemplo. Hoje eu vou trabalhar só 2 exemplos com vocês. Ó, deu 42 minutos para explicar um, né? Então, ele se torna um problema maior, né? Mas acho que é muito interessante que ele é aplicado. Tenho mais um aplicado para a área de vocês, que é envolvendo o circuito elétrico, né? Já resolveram? Vocês entendem bastante disso, né? Mais que o professor. Tenho certeza que vocês estudaram muito eletricidade e circuitos. Estudaram ou não? No primeiro, no segundo? Estudamos sim, professor. Bastante, né? Essa simbologia aí para vocês é tranquilo, né? O que que eu vou falar para vocês? Que determinado circuito elétrico, né? Ele pode ser resolvido, né? Através da teoria aí dos circuitos elétricos, né? E aí eu posso modelar isso aqui, eu posso modelar esse sistema, né? Eu não vou fazer essa explicação, né? Até porque às vezes vai me faltar conhecimento, para mim não dá problema, eu já vou trazer o sistema pronto. Mas vocês, usando os conhecimentos que vocês têm, né? Vocês poderiam até conversar com o professor da área, né? E dá para entender, sim, construir a partir do desenho, né? Dessa representação, essas 3 linhas, porque aqui são sempre teorias que mostram, né, que a soma da corrente 1 mais a 2 menos a 3 dá zero, que a soma da corrente 1 mais a 3 dá igual a menos 1, e que a corrente menos 2 menos 3 é zero também, certo? Então, a gente parte usando esse conhecimento, vamos imaginar que vocês já conseguiram entender isso, né? Mas também vale a pena aprofundar. Por que que eu não vou explicar? Porque para mim, enquanto professor, me falta esse conhecimento dessa parte elétrica de eu conseguir montar tudo isso. Mas olhando para o que eu falei, vocês têm uma noção de por que dá essas linhas? Alguém quer fazer algum comentário?
Mas tem uma justificativa, isso que eu quero dizer para vocês, que tem uma justificativa, né? Por que que a corrente 1 mais a 2 menos a 3 dá zero? Acho que tem uma regra lá que é a soma das correntes em um determinado lugar dá zero. Tem isso ou não? Alguém quer comentar ou não lembram mais? Sem comentários. Então, assim, ó, gente. Então, o que que eu quero mostrar aqui e resolver com vocês? Que eu, partindo de um circuito elétrico abaixo, onde eu tenho entrada, tenho saída, tenho corrente, tenho voltagem, eu consigo, né, com as leis aí da física, da eletricidade de circuito, montar um sistema de equações lineares. Então, quando eu trabalhar com a parte de circuitos, né, quero mostrar que isso é uma aplicação real de um problema real que eu posso precisar descobrir as correntes 1, 2 e 3. Então, partindo do desenho, eu consigo montar. Então, o que que a gente vai focar aqui na matemática? Como que eu resolvo isso? E eu resolvo esse sistema linear através do escalonamento. Então, perceba que eu tenho a corrente 1 na primeira coluna e eu vou colocar só os valores dos coeficientes. Então, 1, 1, 0. Depois, 1, 0, menos 1. E depois, menos 1, 1, menos 1. E o resultado, 0, menos 1 e 0. Tudo bem sair da equação de cima para de baixo? Pessoal, tirar aqui os valores e vir para a matriz, tá ok? Sim. Agora, como que eu posso zerar este 1 aqui de baixo? Eu tenho 1 em cima e 1 embaixo. Que operação que eu posso fazer entre 1 e 1 para poder zerar? Linha 1 menos linha 2. Muito bem, Jordana. Linha 1 menos a linha 2. Ó, 1 menos 1, 0. 1 menos 0, 1. Menos 1 menos 1, menos 2. 0 menos menos 1, 1. Então, o que que falta eu fazer agora para zerar aqui, gente? Só zerar esse menos 1. Como que eu zero esse menos 1? Envolvo a linha 2 com a linha 3. Agora, olha aqui, ó, eu tenho a linha de baixo como menos 1 e a linha de cima como 1 positivo. Então, que conta que eu posso fazer entre a linha 2 e a linha 3 para zerar esse menos 1? Linha Somar os 2, dois. somar os dois, né, Daniel? Se eu somar linha 2 mais linha 3 dá zero, ó. Menos 1 mais menos 1, zero. Menos 2 mais menos 1, menos 3. E 1 mais zero, 1. Então, aqui o meu sistema está escalonado. Ok? Para escalonar o sistema, pessoal, ficou claro? Usando as mesmas regras que a gente já aprendeu? Ok, então vamos terminar o problema. De que forma que eu termino o problema? Eu vou escalonar, ó. Então, eu tenho aqui o problema, o sistema escalonado. Tenho que lembrar aqui que eu tenho a corrente UI1. Aqui eu tenho a corrente 2. E aqui eu tenho a corrente 3. Então, eu sempre pego a última linha. Então, o menos 3 é I3, que é igual a 1. Passo o menos 3 dividindo, achei que a corrente 3 vale menos 1/3. Vou para a segunda linha, I2 menos 2 I3, que é igual a 1. Vou substituir o I3 por 1/3. 2 vezes 1/3, 2/3 positivo. Jogo para o outro lado negativo, tiro o mínimo e acho que o I2 vale 1/3. Vou para a linha de cima, I1 mais I2 menos I3 igual a 0. Isolei o I1, substituo a corrente 2 por 1/3 negativa, a corrente 3
Perdão, a corrente 2 é um terço positivo, com o menos, né, fica o menos do I2 com o mais do I2 fica menos. E o I3 negativo com o mais também fica menos. Então, menos terço com menos terço, 2 terços negativo. E aí eu tenho a solução do sistema que é menos 2 terços mais 1 terço e menos 1 terço. Então, eu mostrei na aula de hoje duas aplicações, né? Uma aplicação a gente resolveu já com o sistema pronto, entendendo que isso é uma aplicação da engenharia elétrica, que é a parte de circuitos, né? E o outro a gente fez uma modelagem matemática através de uma placa, né, de aquecimento de chapa, né, usando uma hipótese simples, né, de uma média entre as temperaturas. Ok, pessoal? Dúvidas? Perguntas? Da minha parte, tá tudo certo, professor. Muito bem. Então, o que vai ficar para a aula de hoje é vocês trabalhar na lista 3 de exercícios que eu postei lá no Cigar. Não vai ter recomendações no Khan Academy sobre esse assunto, né? Então, eu gostaria que vocês trabalhassem na lista 3, resolvessem as questões, né? Cuidar os prazos, tá? O prazo, então, para entregar as listas vai ficar combinado até o dia 20, né, que é o feriado. Então, até o dia 20, à meia-noite, entregar as listas, né? Se alguém está com o CAN atrasado, atualiza o CAN também, que eu vou fazer a média das primeiras atividades recomendadas. E fica combinado, então, que na semana que vem, dia 21, vamos fazer uma avaliação via questionário no CIGAR sobre determinantes e sistemas lineares. Combinado? Entendido? Combinado. Então, obrigado pela participação, pela presença na web. Espero que tenham gostado da aplicação que a gente estudou hoje, né? E eu desejo para vocês ter uma boa semana. Aproveitem a manhã de hoje para trabalhar na lista, coloquem em dia, resolvam os exercícios, né? E qualquer dúvida,